Meu pai era radiologista, mas eu nunca quis segui-lo como médico. Primeiro porque eu achava que se eu o seguisse, eu estaria copiando a história dele. Segundo porque durante a minha infância, meu pai teve muitos desafios na medicina, chegou praticamente a quebrar financeiramente. Comecei com a ortopedia, acompanhei colegas médicos ortopedistas de muito sucesso aqui na nossa cidade, inclusive, e operei bastante. Tive uma vivência muito grande, mas só que devido a uma condição física minha, eu achava que não tinha essa condição de me tornar realmente um ortopedista. Então eu me tornei radiologista, só que uma coisa que me angustiava muito era essa questão de ver o paciente voltar para mim para um novo exame sem, às vezes, uma resolução médica eficaz. Não resolvi o problema. Exatamente. Entendi. E aí foi quando eu realmente decidi ir para a minha carreira da dor. Seja muito bem-vindo ao The Med Podcast. Esse é o 4º episódio. Esse é um podcast que a gente foca em falar com o público médico, tá? E hoje eu tô trazendo aqui um médico muito bacana aqui, amigão meu aqui de João Pessoa, que é o Dr. Gustavo Navarro. Ele que é médico da medicina da dor e medicina regenerativa. Ele também já está usando aqui os nossos testes genéticos também na sua prática clínica. Seja muito bem-vindo aí, Dr. Gustavo. Se apresente aí pro pessoal, fica à vontade, o espaço é seu. Muito obrigado, André, pelo convite. Falar sempre sobre medicina é muito bom. Eu adoro esse tema, me sinto muito à vontade e, de antemão, aqui estou muito bem confortável nesse ambiente muito agradável que hoje você me proporcionou. Show. Vamos lá, doutor. Me conta aí, doutor, como que foi sua trajetória na medicina, o começo? Vamos começar pelo começo, né? Como que foi isso daí? Você sempre quis ser médico? Você sempre pensou em ser médico ou tinha outra coisa em vista? Sua família era de outro nicho, outro ramo? Como que era isso aí? Conta aí. Primeiro vou começar pela apresentação que eu fiz incompleto. Sim, Então, sim. meu nome é Gustavo Coelho Navarro, sou católico, casado, Bacana. tenho 2 filhos, sou pai de pet, adoro jogar tênis. Legal. E, enfim, comecei a minha carreira médica. Meu pai era médico, meu pai era radiologista, mas eu nunca quis segui-lo como médico. Primeiro porque eu achava que se eu o seguisse, eu estaria copiando a história dele. Segundo porque durante a minha infância, meu pai teve muitos desafios na medicina, chegou praticamente a quebrar financeiramente. Nossa. Então isso digamos assim, na época, me moldou muito e me deixou até acanhado para investir numa área como essa. Sim. Mas eu acho que a vocação me chamou, Tocou. Foi mais falou forte. mais alto, falou mais forte. E eu entrei na medicina para fazer ortopedia. Eu queria ser ortopedista. Eu assistia aqueles filmes de guerra, que era dá morfina, tô com dor. E era isso que eu queria fazer. Então eu dizia, um dia eu vou ser esse médico que dá Legal. morfina e tudo mais. Só que durante o curso de medicina, você vê muitas áreas médicas, você se encanta com todas elas. Eu sempre fui muito eclético e gostei de todas as áreas. E passei por todas, por incrível que pareça. Comecei com a ortopedia, acompanhei colegas médicos ortopedistas de muito sucesso aqui na nossa cidade, inclusive, e operei bastante. Tive uma vivência muito grande, mas só que devido a uma condição física minha, eu achava que não tinha essa condição de me tornar realmente um ortopedista. E ao final da minha carreira, melhor dizendo, eu decidi por radiologia, por uma questão que na época era bem concorrida. Meu pai já era radiologista, eu tinha essa base, eu tinha essa, digamos assim, essa facilidade também com a radiologia. E era uma área eclética. Eu nunca me identifiquei exatamente com uma área. Eu me identificava com quase todas. Sim. E a radiologia, ela mexe literalmente da cabeça aos pés. E isso me facilitou também, esse meio. Então, eu me tornei radiologista. Só que uma coisa que me angustiava muito era essa questão de ver o paciente voltar para mim para um novo exame sem, às vezes, uma resolução médica eficaz. Não resolvi o problema. Exatamente. Entendi. E aí foi quando eu realmente decidi ir para a minha carreira da dor. Inicialmente,
eu comecei a perceber que doenças bobas que tinham uma certa dificuldade de tratamento, elas iam acontecendo, o paciente voltava para refazer o exame, mas não tinha aquela cura completa. Entendi. Hoje o senhor está, então, na medicina da dor e medicina regenerativa, né? Perfeito, exatamente. Eu vejo no seu Instagram que você é muito ativo no Instagram, né? Até é bacana falar sobre isso, né? Porque esse ramo é um ramo novo na medicina. É um ramo que o pessoal ainda não entende muito bem o que é. Você puder dar um panorama, porque assim, o pessoal fala assim, medicina regenerativa, mas como assim? Se eu arrancar um braço vai nascer outro, né? Não é tão filme de ficção assim, né? Tem coisas hoje que tá muito avançado e que você consegue fazer dentro do consultório, né? Explica pra gente um pouquinho sobre esse novo ramo aí da medicina. Perfeitamente, André. A medicina regenerativa, na verdade, ela é muito antiga já. Uhum. Ela não é tão nova assim, não. Nós brasileiros, estamos muito atrasados nesse ramo da medicina. Que ele não é uma especialidade, mas, assim, digamos assim, uma área médica que facilita todas as outras áreas. Sim. Então, quando eu utilizo a medicina regenerativa, na área da dor especificamente, eu estou utilizando da medicina regenerativa para a dor. Uhum. Mas o nosso colega cirurgião plástico, ele já utiliza isso, o dentista já utiliza isso, o urologista também já utiliza isso. Algumas áreas já se utiliza da medicina regenerativa, outros meios físicos já muito bem consolidados, digamos assim, são meios de medicina regenerativa. Por exemplo, a terapia por onda de choque, que é uma área digamos assim, é um equipamento, né, que nos ajuda muito na dor dos pacientes. Uhum. Ela é uma técnica regenerativa. Então, esse termo regenerativo veio com mais ênfase nos últimos anos pela questão dos ortobiológicos, que são materiais biológicos retirados do próprio corpo do indivíduo para poder sinalizar um problema, né, um problema de dor, por exemplo, um problema inflamatório, um alerta do corpo, e a gente consegue retirar células que fazem essa sinalização, colocar no devido local onde elas terão digamos assim, uma ação específica, e aí a gente conseguir modular a dor, modular a inflamação e melhorar o ambiente celular lesado para se regenerar. Muito bacana, muito legal. E é engraçado, né? Você falou assim, isso daí já é antigo, né? Eu vejo que a medicina, ela tá trazendo práticas que já se faziam e que ao longo dos anos a medicina veio sendo muito... Não sei se o termo certo é esse, mas separatista, vamos dizer assim, né? Eu sou ortopedista, eu sou cardiologista, e eu não trato as outras áreas. Mas o ser humano, ele é um todo, né? Exatamente. E antes, o médico, ele tratava o paciente como um todo. E aí, ao longo dos anos, veio separando por área e o médico... não, eu não faço isso, ou eu vou encaminhar para aquilo, isso não é comigo. Tem até um meme que eu sempre falo, que é um ortopedista. Ele brinca, tá vomitando osso, então não é comigo, não. Então, assim, a medicina, ela tá voltando o que era, né? O médico, ele entendeu que, de fato, não dá para eu ser mais assim, eu vou ter que voltar como é que era. Que é aquele médico que era o médico da família, né? Exato. Que ele olhava o paciente como um todo, ele olhava desde a criança até o idoso, ele olhava o paciente como um todo. E eu tô vendo que a medicina tá indo para isso. Né? Porque o paciente, ele quer isso, né? Um acolhimento, uma empatia, obviamente entender que tá tendo uma dor, mas qual é a causa da dor, né? Não é só passar ali uma morfina ou entregar ali um medicamento ou falar assim, vai para casa e é isso. Não, o paciente, ele quer acolhimento, quer que, beleza, você vai tirar a dor dele ali aguda, né, momentânea, mas ele quer entender o porquê e quer que você trate ele ao longo do tempo, né? Eu acho que é isso que o senhor faz lá, né? Muitas vezes o paciente, ele nem tem essa noção. Eu acho que até outros colegas também, é difícil a nossa formação ortodoxa em medicina, ela não mostra muito isso. Mas o verdadeiro resultado, ele vem não da dor física, mas do ambiente que causou aquela dor. Sim, totalmente. Então, se a gente não consegue entender o ambiente em qual foi inserido aquele problema e conseguir modificar esse ambiente, a gente não tem sucesso. Nossa, que legal. Tratar apenas a dor física, aquela lesão
que foi instalada, na grande maioria das vezes, eu não tenho sucesso com ela. Sim. A não ser que eu examine de forma global esse paciente. Sim. Que eu consiga entender em que contexto ele está inserido. E aí, assim, quando eu trato, aí eu tenho resultados. Nossa, que legal. Seja um resultado, por exemplo, um paciente que está obeso, seja um paciente que perdeu um ente querido, um paciente que teve um trauma de infância, um paciente que teve uma desilusão amorosa. Então, a dor ela é inserida em vários contextos. Eu dei aqui apenas alguns exemplos, mas elas têm esse contexto. Claro. E se eu não tento ajudar psicologicamente esse paciente, se eu não consigo melhorar a condição alimentar desse paciente, se eu não consigo introduzir esse paciente numa atividade física, se eu não consigo mexer nesse ambiente familiar, às vezes de trabalho, tem pacientes que têm dor porque ele não gosta do trabalho que tem. Aí somatiza aquilo que vira uma dor. Exatamente. Muito então, bacana. se eu não consigo mostrar a ele isso, ajudar ele a modificar esse ambiente, eu não tenho sucesso. Verdade. Só um medicamento ali não vai contribuir, né? Ele vai criar um outro problema que é a dependência do medicamento, né? Exatamente. Olha só. Muito bacana, doutor. Agora me fala uma coisa. A gente está falando aqui de olhar o paciente como um todo. Puxando para a genética, tá? Você vê que, de fato, o paciente ele traz alguma coisa com ele, né? Assim, não só hereditário, mas assim, a sua genética como um todo, que pode somatizar em algo na dor dele, assim, do dia a dia. Porque a gente sabe, como você falou agora, a gente sabe que tem algo na genética que traz ali que não tem como ele modular, né? Já é dele. Então a gente tem que olhar contexto, a gente tem que olhar também o ambiente dele, a gente tem que olhar também o que ele está fazendo de alimentação. Você acha que genética é importante para colocar junto aí com a medicina regenerativa, para entender o contexto do paciente? Você acha que genética agrega nisso? A genética ela traz a performance no tratamento. Então, é um paciente que tem uma tendência depressiva. Você vai conseguir entender isso num teste genético. Um paciente que tem uma comorbidade ligada ao metabolismo dele. A gente vai conseguir entender em qual falha metabólica ele vai ter com o teste genético. Você chegou a ver algum paciente, que a gente sabe que tem paciente de fibromialgia, né? Assim, eu não sou o expert no assunto, mas assim, o que eu, como leigo, tá? Paciente de fibromialgia, paciente que às vezes tem uma depressão, paciente que tem algo na genética, enfim, que somatiza isso em dor. Você vê ele melhorar de fato com a medicina regenerativa? Me fala um caso aí que você viu que pode até contar, não falando o nome, obviamente, mas um caso que você teve assim de um paciente que tinha algo que não conseguia com a medicina tradicional tratar, tinha algo genético, algo de fato que ele somatizou do trabalho, enfim, e acabou que melhorou com a medicina regenerativa, porque eu acho esse assunto muito interessante, é muito bacana. Eu vou dar um exemplo um pouco não tão direto, mas vou dar um exemplo. Há algum tempo eu tive um paciente com uma fratura de um acidente e que essa fratura ela não consolidou. Essa fratura, por algum motivo, ela não estava bem. E reoperaram, puseram uma placa para estabilizar a fratura e não deu certo. Reoperaram essa paciente, não deu certo. Ela chegou para mim como uma última esperança. E quando eu fui fazer a análise metabólica dela, ela tinha um hipotireoidismo. Olha só. Então, era uma paciente que dormia até 10 horas da manhã, muito sonolenta, sedentária, com obesidade. E aí a gente viu que a tireoide dela não funcionava muito bem. Corrigimos isso aí, ela perdeu peso, voltou a dormir normal, melhoramos o metabolismo dela, entramos com terapias regenerativas e consolidou a fratura. Olha aí. Então, assim, só para eu entender, doutor. Então, medicina regenerativa é a gente pensar o paciente no estado que ele está e a gente regenerar ele como um todo, não só aquela coisa que na minha cabeça, até mesmo pessoas que são leigas para entender,
É que a gente acha que tem coisas muito, muito complexas para se chegar numa regeneração. Mas não, então o que eu estou entendendo é que regenerar o paciente é a gente trazendo ele uma forma de estabilidade, como se fosse voltar ao que é de fábrica, né? Então, assim, equilibrar os hormônios dele, equilibrar vários exames que ele está ali todos alterados. Então, isso contribui para que ele se regenere de fato, é isso, então? Perfeitamente, é isso aí. O que foi mais falado esse ano no Congresso Internacional de Medicina Regenerativa, que aconteceu aqui na cidade de Recife, pertinho, Legal. Foi sobre o metabolismo relacionado, os déficits de metabolismo relacionados ao intestino. Então, o intestino hoje inflamado, ele percorre todas as vias metabólicas do organismo, fragmentos bacterianos conseguem penetrar o intestino, chegar ao cérebro, estimular doenças autoimunes, doenças degenerativas. Então, hoje, quando a gente fala de medicina regenerativa, a gente está falando de medicina integrativa, a gente está falando de medicina ortomolecular, medicina... enfim, a gente está ampliando o leque, exatamente. Muito legal. É porque às vezes a gente acha, né? Até médicos que estão começando agora, né? Que estão querendo entender outros nichos, outros ramos. E aí ele pensa que medicina regenerativa é algo muito complexo, que ele vai precisar de habilidades, de terapias muito complexas, né? Porque a gente vê que faz lá a centrifugação do sangue, usa lá as células, mas não é só isso, né? Ela é muito mais ampla, né? Ela é muito mais ampla, ela requer todo o conhecimento de base da faculdade. Sim. Então, o ciclo de Krebs, a gente tem que entender toda aquela parte metabólica para entender aonde usar, quando usar e para quem usar cada processo. Bacana, muito legal, muito bacana. Então, show de bola. Agora fala um pouquinho do seu livro aí, quer dizer que o senhor lançou um livro, né? Eu acho muito legal isso também, porque... por que eu digo isso? Tem muitos médicos que se acham não tão bons suficientes. E a gente vê pessoas que às vezes não têm conteúdo colocando para fazer acontecer no mercado. Fazem livros, gravar um simples podcast, vídeo no YouTube, falam coisas que às vezes não tem embasamento. Então, o doutor que tem bagagem aí, eu acho muito bacana, até te dou os parabéns por ter feito isso, porque são pessoas com conteúdos que a gente precisa de fato colocar no Mercado Livre, colocar para fazer acontecer. Mas me diga aí, me fala um pouquinho do seu livro, fala aí pro pessoal como é que é. Exatamente. Esse livro, na verdade, foi escrito por cerca de 20 médicos. Olha que legal. Tá certo? Cada médico escreveu um capítulo. Esse livro, ele conta não uma dor física, mas uma dor, uma angústia, uma ferida interna, alguma dificuldade que nós, como profissionais, passamos no decorrer da vida. Legal. Então, aqui eu falo da dor que eu tive quando perdi meu pai, a dor da angústia de eu ver os pacientes sem uma solução com dor, e onde eu me reinventei. Legal. E comecei tudo o que hoje eu faço. Então, é um livro focado para profissionais? Esse livro, basicamente, ele é focado para profissionais, mas ele serve para qualquer pessoa ver que consegue romper barreiras, romper dificuldades, se reinventar. Legal. E ter sucesso. Como que é o nome dele? A Dor que transforma. Legal, show de bola. Show de bola. Então, para quem quiser mais aí, tá à venda? Esse livro, o prefácio dele é feito pelo Joel J. Que legal. Ele já é um best-seller. Ele é vendido aqui em João Pessoa, tem na livraria Leitura. Legal. Acredito que outras livrarias maiores, livrarias de aeroporto, já tem. É um livro realmente na Amazon ou não? Tá na Amazon também, como livro digital. Tá? Show de bola. Vou pegar o link, a gente vai colocar na descrição aqui, quem quiser adquirir também. E esse aqui é seu. É meu? De presente. Meu irmão. Esse aqui já tá com autógrafo. Olha que coisa maravilhosa, hein? Eu tinha falado no Instagram lá. A dedicatória tá no capítulo, eu acho que é o... No seu. No meu capítulo. Quando você lançou lá, eu falei no Instagram, falei, quero o meu, hein? Muito pois obrigado, tá na mão, viu? aí. Mas é isso, a gente vai deixar na descrição aí desse vídeo aqui, para vocês que quiserem adquirir em PDF
na Amazon, né? Ou quem quiser também, a gente vai deixar o arroba do doutor aí, pede lá pra ele. Mas muito bacana, eu acho muito legal isso. Eu acho que é uma diferenciação gigantesca. Então, você que tá vendo aí também, que é médico, procure fazer isso, porque isso, além de dar autoridade, eu acho que é legal também deixar como legado. Tem várias coisas, né? Eu acho que a nossa geração, né, doutor, gosta bastante disso também, É né? verdade. Gosta do livro físico. Eu adoro o livro físico, eu sou apaixonado. Mas show de bola. Eu vi que teve uma parte que seu filho escreveu, foi isso ou não? Não, não é o meu filho, não. É o filho do Gabriel, Ah. Gabriel Longini. Ele é um médico referência em dor também aqui no Brasil. E a gente conversando, a gente tem um grupo e conversando, a gente decidiu fazer esse livro aí para contar, porque são todas histórias incríveis e que tem muito então a acrescentar. Não pode dar spoiler, né? Show, eu vou dar uma lida e eu passo pro pessoal. Bacana, show de bola. E vamos lá. O senhor tá dentro de uma clínica lá, né? Que é uma clínica grande, né? E como que foi essa trajetória? Você já começou tendo uma clínica sua ou Não. você deu plantão? Conta aí pra gente como que foi essa trajetória. Eu não contei muito bem essa transição, mas eu sou radiologista como base, eu acho que eu comecei contando isso. E eu fiz a transição contando aquela história da dor, mas começou tudo como eu sendo paciente. É mesmo? Eu gosto de jogar tênis e em algum momento começou a me incomodar muito o ombro, me impedir de jogar tênis, começou a me incomodar para fazer ultrassom e trabalhar durante o dia. E tentei diversos tratamentos, tratamento medicamentoso, com fisioterapia, mas melhorava, pouco tempo depois voltava tudo de novo. Eu disse, não é possível, isso não existe. Eu já tinha feito intervenção, só que eu sabia como tratar, mas eu não tinha como me tratar. E aqui em João Pessoa não achei ninguém na época para poder me ajudar com isso. Que ano que era? Isso foi em 2019. 2019. E aí eu fiz a primeira intervenção minimamente invasiva com um colega em Recife, mas um colega de São Paulo. E foi quando aí a medicina regenerativa apareceu para mim. E eu conheci também a terapia por onda de choque, no qual eu faço parte da Academia Brasileira de Terapia por Onda de Choque. Legal. Fiz o curso, me certifiquei, hoje sou membro. E o mundo da dor ele é tão fascinante que eu disse, não, eu tenho que fazer dor clínica. E aí eu fiz a pós-graduação em dor clínica. Hoje eu também tenho essa pós-graduação aí nas costas. Bacana. Então vamos lá. Aí o doutor estava trabalhando como radiologista e aí tava com essa dor, literalmente, né? Eu fiz intervenção musculoesquelética guiada, né? Eu já tinha essa pós-graduação, então já fazia intervenções, infiltrações. Só que na carreira base de intervenção guiada, seria para usar apenas corticoide, anti-inflamatórios, alguns procedimentos e técnicas que eu ainda utilizo até hoje, mas o que eu menos quero utilizar no meu consultório hoje é corticoide. Claro, porque deixa um rastro ruim pro paciente, né? Exatamente. É ruim. A longo prazo, né? Porque assim, né? É igual a gente estava falando, a gente quer, obviamente, tirar a dor do paciente ali momentânea, mas tem que entender ele a longo prazo, né? Exatamente. Quem não entende muito bem o que é que a medicina regenerativa traz e a medicina da dor, acha que a gente só faz corticoide. Sim. E essa coisa mudou já mudou há muito tempo. Deixa eu perguntar um negócio, é meio polêmico, mas eu vou perguntar, tá? Eu gosto de falar umas polêmicas aqui. A gente sabe que medicina integrativa, medicina regenerativa... Eu sou uma pessoa que sou apaixonada, né, por coisas um pouco mais disruptivas. Eu nem sei se posso falar disruptiva porque é uma coisa já antiga, né? Mas para os tempos atuais está sendo coisas disruptivas. Então, medicina regenerativa, medicina integrativa, nutrologia, tem muito médico torcendo o nariz. Quando você passou de radiologista para medicina regenerativa, você teve muitos haters? Me conta aí. Eu acho que tem até hoje. Eu acho que a desinformação causa isso. Sim. Né? Então, tudo que é novo ainda é desacreditado. Mas conversas como essa aqui que nós estamos tendo
serve para desmistificar. Sim. E é por isso que eu tenho sou bem assíduo no YouTube para mostrar meus resultados. Então, se você entrar lá, você vai ver quantas e quantas declarações de pacientes falando de como foi o tratamento, de quanto foi essa melhora, de quanto tempo sofreu sem ter alguém que o ajudasse com um problema que se perpetuava por bastante tempo. Então, o que me encanta hoje é isso, é ver a transformação do paciente. Às vezes nem é aquele paciente com uma dor que é pontual, que eu vou ali e trato. Eu gosto mesmo de transformar vidas. Hoje eu consigo, com a minha equipe multidisciplinar, lá do Instituto da Regendor, né, que eu construí ao longo desse tempo, que isso não é fácil. Sim. Então, consegui montar uma equipe, consegui conectar todo mundo para falar a mesma língua, para entender a dor do paciente. Porque, às vezes, é como eu falei, às vezes o paciente ele não se abre comigo no consultório, mas ele se abre com a minha secretária. E aí, essa equipe que eu formei, eles conseguem já hoje ter esse feeling de me informar, doutor, eu acho que o problema dela está mais relacionado a isso. E eu consigo realmente hoje ajudar os pacientes nisso aí. E de fato, a sua secretária é uma pessoa muito bacana, eu falo com ela, às vezes ela é uma pessoa muito educada, e é difícil hoje em dia, né, a gente conseguir Pois equipe, mas né? isso é treinamento. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu treinar a nossa equipe e fazer com que esse know-how transborde na vida dos pacientes. Então, e aí, voltando aqui, né, em relação a isso de polêmica, por que eu falo isso? Porque, mais uma vez, a medicina está mudando e os médicos que são aqueles médicos muito engessados, eles torcem o nariz para isso, né? Eles falam assim, mas isso não tem evidência, mas isso... Não... A minha opinião, tá? O que eu vejo são médicos que estão cômodos onde estão e ver, às vezes, colegas médicos que saíram daquele comodismo e hoje estão com um sucesso. E aí eles não se sentem confortáveis. Porque é muito mais fácil a gente apontar e falar mal do outro do que a gente falar mal de si mesmo, né? Na verdade. Então, assim, eu não estou tendo sucesso, estagnei na minha carreira, é mais fácil eu apontar o outro para desmerecer o outro. Então, o que eu vejo hoje? Obviamente, existem médicos que fazem coisas erradas. Isso em toda profissão tem. Qualquer um, né? Perfeito. Mas eu vejo que existe muito extremismo hoje na medicina. Assim como é na política, tem muito extremismo, né? Porque tem gente que fala assim, André, pergunta, né? O que você acha desse chip da beleza? Você acha que pode? Eu falei assim, depende. Depende do paciente. Para mim é só uma forma farmacêutica, né? Exatamente. Que você pode usar para algum paciente, ele pode se beneficiar. É a mesma coisa a medicina regenerativa. É para todo mundo? Não, tem paciente que vai se beneficiar. Tem paciente que de fato você vai ter que dar medicamento, né? Exatamente. Não adianta falar que só a medicina regenerativa vai curar aquela pessoa, né? Então, é esse extremismo que eu acho que está chegando na medicina e isso é muito chato e perigoso. Pois é, tudo que é novo não está em livro, não está na faculdade. Sim. Tudo que é novo não está em guideline. Está em artigo científico, está em periódicos. Tudo que é novo é mais difícil de ter acesso. Então, isso causa, às vezes, um certo desconforto para profissionais que não buscam esse tipo de conhecimento. Sim. Mas, assim, eu vejo também que... aí, vamos lá. Eu sempre falo isso. Falta de evidência não quer dizer que não tem evidência. Perfeito. Falta de evidência é porque ainda não foi achado. Mas, para mim, a maior evidência é quando você traz um resultado para o seu paciente. É isso aí. Quantas vidas você falou que conseguiu transformar, né? Inúmeras. É só ver lá no Instagram, você vê que e olha que muita gente que já saiu do meu consultório muito bem, às vezes até curado. Então. Eu não fazia depoimentos. Então, eu tenho uma pequena parcela do que eu já tratei, de quem eu tive sucesso, e está lá. Tive insucesso? Tive. Mas é como eu lhe falei, não é uma técnica regenerativa que vai salvar a vida do paciente. Claro. Isso seja para quem for. É um conjunto. Claro. Então, às vezes, o paciente ele não adere a uma terapia, ele não adere muito bem a um tratamento, e eu não consigo fazer o que eu queria ter feito por ele. E isso, às vezes, deixa digamos assim, o resultado um pouco
aquém do que eu queria. Sim. Mas, para quem se predispõe a realmente tratar de forma indicada de tudo que eu faço, que é baseado em evidências, Uhum. Eu tenho excelentes resultados no consultório. E assim, mais uma vez, né? Eu acho que o que mais vai trazer ali uma satisfação na medicina, quando você é médico, eu acho que é o feedback dos seus pacientes, né? Ah, eu entrei assim, agora tô assado, tô bem melhor do que entrei, consegui mudar de vida, enfim, isso traz uma satisfação enorme, né? Exato. E o médico que não se adaptar para essa nova geração de médicos que estão chegando, é até legal falar sobre isso, porque tá chegando a inteligência artificial, já tá aí para todo mundo disponível, né? E muitos médicos falam assim, ixi, agora ferrou, vamos ficar para trás e vai substituir o médico. Para mim, não. Para mim também não. Para mim, assim, o médico, eu acho que o médico ele é como um chefe de cozinha, muito bem renomado, que ele sabe que existe a receita do bolo, e se for receita por receita, a IA faz, né? A IA faz, porque o que ela vai ler? Ela vai ler e vai falar, é só eu replicar aqui. Mas o chefe de cozinha, ele coloca o tempero, a quantidade que ele acha ideal, não só para aquela receita, mas para aquele convidado, aquela pessoa que vai comer, aquele contexto. Exatamente. Ele coloca um pouquinho a mais de pitada de sal, um pouquinho mais de tempero, um pouquinho menos, dependendo de quem é a pessoa que vai comer. Então, eu acho que a medicina, ela tem que ser assim. O médico, ele tem que ser como um chefe de cozinha bem renomado, que é diferente de apenas fazer a receita. Ele tem a receita como base, né? Que a gente tem, porque quando a gente faz medicina, a gente tem a receita base, mas o médico que é bom, ele sabe colocar um pouquinho a mais ou tirar um pouquinho, dependendo do paciente. Perfeitamente. Os artigos científicos hoje, eles têm uma certa dificuldade de poder comparar biológicos, comparar medicina regenerativa com tratamentos convencionais, porque como que você compara quando você fala que o que tem de melhor hoje é a associação de terapias? De várias terapias. Então, isso é muito difícil E de feeling do médico, né? de contabilizar. Exatamente. Então, o que foi mais falado também lá no Congresso esse ano foi essa associação consciente Uhum. de terapias regenerativas potencializando os resultados no paciente com Concordo dor. plenamente, porque a gente vê que tem muitos médicos que é muito padrão e o médico ele tem que ter o feeling ali para colocar ou tirar certas terapias ou até mesmo medicamento, né? Porque tem gente que fala muito de protocolo, eu não gosto muito dessa palavra de protocolo, porque às vezes fica uma conotação de que é tudo igual para todo mundo e não é. Perfeito. E aí já linkando com o que a gente fala aqui de genética, né? Que cada paciente ele é único, você tem que entender, pegar um feedback dele, entender a clínica, entender os exames laboratoriais, usar a genética para entender qual que é a predisposição que ele tem e fazer ali a terapia mais adequada para ele. Perfeito. É isso aí. Então, hoje, o médico que não entender isso, para mim, ele tá fora do mercado. Não é a IA que vai tirar ele, porque a IA faz o que ele tá fazendo hoje, que é repetir padrões, né? Perfeitamente. Exatamente. Repetir padrões, a IA faz. Agora, medicina regenerativa, integrativa, que eu gosto bastante. A própria nutrologia, ela vem com uma pegada muito diferente. A medicina do estilo de vida, a medicina de precisão. São coisas que muitos médicos muito padrões, assim, me criticam por falar isso aqui. Eu recebo também alguns haters por falar isso aqui. Ele fala, mas não é nenhuma especialidade. Eu compreendo que não é uma especialidade. Mas, como você muito bem falou, coisas que são muito disruptivas e que lá na frente vão ser a verdade, eles recebem muitos haters e muita gente falando mal. Até que seja padrão, né? Pois é. Até que vire padrão. Pois é, e visando nisso, a Academia Brasileira de Medicina Regenerativa, ela dispõe lá no site artigos científicos. Então, às vezes, por ter essa dificuldade de acesso a artigos, e se bem que nem é tão difícil hoje entrar na internet e buscar artigos, mas assim, lá eles põem os artigos com maior embasamento científico, os artigos mais consistentes, os artigos com maior bagagem, e estão lá disponíveis, quem quiser aprender ou conhecer ou ver resultados sobre todas essas técnicas. Show de bola. Agora a gente vai interromper aqui um pouquinho para eu falar um pouquinho do nosso teste genético. Você que é médico e está aí querendo
colocar alguma ferramenta a mais no seu dia a dia de clínica, né? O doutor sabe que isso é uma ferramenta indispensável para o seu dia a dia, não só para trazer escala no seu dia a dia. Eu falo de faturamento real, mas eu falo também de ferramentas que podem te ajudar a decifrar algo que no dia a dia você não está vendo. Por exemplo, eu sempre falo aqui que um médico amigo meu, ele me contou um caso de uma paciente que foi reclamar para ele por que ele estava dando vitamina D para ela, sendo que a vitamina D dela estava dentro do valor de referência. Porque hoje você sabe, né? O Dr. ChatGPT, ele ajuda muito os pacientes. Então, ele falou assim, não, é ideal para você porque vai ficar dentro de uma faixa ali um pouco suprafisiológica. Obviamente, não vai ser para te intoxicar, mas vai ser um pouquinho a mais, né? Porque a gente sabe que os laboratórios hoje estão com a referência um pouco defasada. Mas ele queria tentar justificar o porquê que ele estava fazendo aquilo. Ele é um médico muito bom, consciente, e a gente sabe que a vitamina D um pouco a mais é benéfico para o paciente. Só que aí com o teste genético ele conseguiu mostrar e comprovar para ela que ela não metaboliza muito bem vitamina D. Ou seja, ele tem que de fato deixar suprafisiológica para ela poder metabolizar mais vitamina D. E aí, isso é uma das coisas que você pode no seu dia a dia colocar e usar o teste genético ao seu benefício. Então, você que quer saber mais sobre o teste genético, nosso teste Origem, se você quer colocar na sua prática clínica, eu vou pedir para você deixar aqui o comentário ou clicar no link que está aqui na descrição, que o nosso time vai falar com você. E a gente tem uma condição muito boa e é exclusivo para médico. Nenhum outro profissional que não seja médico, nem também a gente não disponibiliza diretamente para o paciente, porque a gente acha muito importante o médico ter essa leitura juntamente com o paciente. Então, você que quer ter aí na sua prática clínica, comenta aqui ou clica aí no link da descrição. O Origem vai aí para qualquer cidade do Brasil. Não é invasivo, ele é com suave oral. A gente não tem muita complicação para extrair ali o DNA do paciente. Então, um laudo totalmente intuitivo e também com a sua marca. Tá bom, gente? Você me deu um presente, eu vou te dar um presente também. Esse boné aí do Origem é seu. Cara, muito obrigado. Aqui em João Pessoa a gente precisa disso, né? Que é um solzinho meio bravo. Bastante. Mas legal, doutor. A gente tá indo pro final aqui. A gente já falou de medicina regenerativa, medicina de precisão. Eu queria que você deixasse aí um recado pro pessoal, falando aí sobre sua prática clínica. Se você quiser falar seu @, se quiser falar também mais alguma coisa em relação ao seu dia a dia aí, pode ficar à vontade, tá? Queria agradecer, André, a participação. É muito bom sempre falar sobre medicina regenerativa, falar sobre teste genético, falar sobre resultados de pacientes. Isso é tudo que me encanta mesmo. É meu propósito de vida. Acho que Deus me trilhou por esse caminho, porque Ele quer algo de mim e os pacientes que agradeçam, porque realmente eu dou o meu melhor. Que legal, doutor. André, eu queria convidar todo mundo. Eu queria convidar todo mundo que queira conhecer o Instituto Regendor. Sim, lá sim, nós estamos de portas abertas. Isso que eu ia falar. Eu ia falar para o senhor falar sobre esse seu projeto, que até acabei esquecendo de falar, de ir em outras cidades. Fala um pouquinho disso aí, acho que é bacana. Isso, eu percebi que tinha uma certa dificuldade os pacientes de longe conseguirem tratamentos aqui na nossa cidade. Então, eu desenvolvi alguns protocolos que, com atendimentos mensais, eu consigo ajudar muita gente com dores crônicas, principalmente dores em ombro, coluna, aquela dor que irradia para a perna, que dá choque, queimação, formigamento, dor de joelho e aquele que faz o croque-croque, né, que é a artrose. Então, eu consegui criar protocolos mensais e fazer esse atendimento. Então, atualmente eu estou na cidade de Guarabira, Patos, mas logo eu vou expandir para outros locais aqui ainda do nosso estado. Muito bom, muito bom. Então quer dizer que você leva seus equipamentos para lá? Eu levo meus equipamentos para lá. Alguns procedimentos, eu preciso que o paciente venha uma vez aqui em João Pessoa. Sim. E todo o suporte eu vou dando com os pacientes semanalmente, via online. Bacana, muito bom, porque se a gente for pensar, né, que em 2019 você falou para mim que estava com uma dor e não conseguiu em João Pessoa, que é uma metrópole, né, é uma capital muito grande, você não conseguiu levar isso nos dias atuais para outras cidades que às vezes eu acho que nem tem, né? Assim, eu acho que isso é muito inovador, né? É verdade. Aí você levar lá os pacientes
tem que saber mais disso. Eu tenho certeza que quem tem dor crônica não quer esperar, né? É isso aí. Quem tem dor não quer esperar. Mas bacana, show de bola. Então, vou deixar aqui também o arroba. Fala o seu arroba aí, o pessoal pode falar. Então, para quem tem dor, conhece alguém que tenha dor crônica, o Instituto Regendor tá de portas abertas. Instituto E quem quiser, Regendor. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho e tudo mais, o Instagram é @dr.gustavo_navarro e lá vão ter todas as orientações, tudo que a gente faz e resultados, né? Como eu tenho falado. E é isso aí. Maravilha. Então, para finalizar aqui, ó, uma coisa que eu sempre esqueço, doutor. Não deixe de se inscrever no canal. André Peçanha aqui. Curte, compartilha, né? Eu nem sei como é que fala. Como que é, Ale? Curte, compartilha? Curte, compartilha e comente, tá? O meu Instagram é o André Peçanha e também a gente tem o lá da Colab, que é Colab Genomics, tá? E esse foi o 4º episódio do The Med, que é um podcast aqui que a gente fez focado para você que é médico, para trazer novidades, né, de medicina, inovação. A gente fala sobre vários assuntos, empreendedorismo. No próximo episódio, que é o 5º episódio, vai vir uma médica pediatra aqui, que é a doutora Ana Luísa, ela também é de João Pessoa. E a gente vai trazer assuntos bem bacanas, vai falar sobre genética também para criança, né? Porque a gente acha que é só para fazer esse mapeamento para adulto, mas pode de fato ser feito para criança também. E vai ser um papo bem legal. Agradeço aí o livrão. E tamo junto, doutor. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço.